A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper he amid the flight. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal em mais uma aula aqui do nosso curso dos 5 solas, na vida do cristão. Muito prazer, o meu nome é Marco Sico e eu gostaria de, antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, que você pudesse conhecer o nosso canal. Se você entende que esse curso, como o conteúdo que está sendo produzido aqui é relevante, peço por favor que você se inscreva, que você compartilhe e que você ative as notificações, porque toda vez que nós colocamos algum conteúdo novo, você vai receber um aviso, seja no seu e-mail, no seu aplicativo do YouTube, você vai ser avisado que tem algum vídeo novo aqui, tá bem? Muito bem, essa aula de hoje nós exploramos já nas outras aulas os 5 solas, o que significa os 5 solas, e falamos um pouco de cada um deles e o que deveria então representar também para a nossa vida cristã. Continuando dentro dessa temática, uma pergunta que é muito comum e que nós vamos tentar responder aqui da melhor forma, é o que é ser reformado? E esse é o tema dessa aula aqui de hoje. Aqui no problema que nós vamos enfrentar é que no Brasil, se você perguntar para grande parte das pessoas que vão para uma igreja o que é ser evangélico, as pessoas não vão entender. Ao mesmo tempo, com a disseminação de muita informação na internet, tem gente que acha que o reformado é o calvinista, o reformado é o presbiteriano, ou é o batista, alguma coisa assim, ou ele reduz o conceito do que é reformado a uma igreja, ou alguma coisa desse tipo. E na verdade, nós temos muitas e muitas questões para tratar sobre o que é de fato ser reformado e que não está reduzido nem a 4 paredes do templo, nem a denominação XYZ, menos ainda a subscrever algum tipo de confissão de fé, que embora elas sejam muito importantes, e eu vou citar aqui algumas, a grande questão é que você meramente escrever um formulário, subscrever um formulário, não faz você essencialmente ser um cristão reformado. E sobre isso então eu tenho algumas considerações, A primeira que eu queria ler para vocês aqui é uma menção do próprio Charles Spurgeon acerca dos 39 artigos da religião, que eu recomendo que vocês conheçam esses 39 artigos, porque é uma confissão de fé, uma das mais antigas e claramente reformada, mas eu acho que é importante quando nós pegamos pastores que nós conhecemos, que são proeminentes, e vemos os comentários dele em relação a esse tipo de confissão de fé que eu queria ler para vocês, O Spurgeon, falando dos 39 artigos da religião, num sermão dele chamado A Inclinação da Carne é Inimiga de Deus. Entre os trechos que ele fala, ele coloca o seguinte: agora, meus queridos leitores, somente a Bíblia é a religião dos protestantes. Mas sempre que eu reviso um certo livro, tido em grande estima por nossos irmãos anglicanos, o encontro inteiramente ao meu lado e invariavelmente sinto um grande deleite ao citá-lo. Vocês sabem que eu sou um dos melhores clérigos da Igreja da Inglaterra, o melhor se me julgarem pelos artigos, o pior se me julgarem por qualquer outra norma. Spurgeon tinha uma retórica muito boa, E ele disse o seguinte ainda nesse sermão: meçam-me pelos artigos da Igreja da Inglaterra e não ocuparia o segundo lugar ante ninguém abaixo do azul do firmamento, pregando o Evangelho contido neles, pois se há uma excelente epítome do Evangelho, se encontra nos artigos da Igreja da Inglaterra. Permitam mostrar-lhes o que não estiver escultando uma doutrina estranha. Temos, por exemplo, o artigo 9 sobre o pecado, do nascimento, pecado original. O pecado original não consiste em seguir Adão, como afirmam em vão os pelagianos, mas a falha, é a corrupção da natureza de cada indivíduo, que naturalmente é engendrada pela prole de Adão, pelo qual o homem está sumamente distanciado da justiça original e é por sua própria natureza propenso ao mal, de tal forma que o desejo da carne é contra o espírito e, portanto, toda pessoa vinda a este mundo merece a ira de Deus e a condenação. E esta infecção da natureza efetivamente permanece, sim, nos que são regenerados, pela qual a concupiscência da carne, chamada no grego phonema sarkos, que alguns expõem como a sabedoria, a sensualidade, o afeto, o desejo da carne, não está sujeita à lei de Deus. E ainda que não haja condenação para os que creem, são batizados, contudo o apóstolo confessa que a concupiscência e lascívia tem em si a natureza do pecado. Eu não necessito de mais nada. Acaso alguém que creia no livro de oração discordará da doutrina que a mente posta na carne é inimiga de Deus? Olha a ilustração que Spurgeon usa no seu sermão. Acho muito interessante isso, Dentre essas questões de confissão de fé, eu citei aqui o caso dos 39 artigos da religião. Quando você lê uma confissão de fé, mas que você subscreve sem entender o que ela está dizendo, isso é totalmente irrelevante.
Então não adianta, de uma forma muito prática, de discurso qualquer que seja, você dizer que você subscreve até os 39 artigos da religião, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Belga, qualquer que seja, você subscrever sem praticar, você não pode dizer que você é um reformado, tá? Então, insistindo aqui, ser reformado não é apenas afirmar que você subscreve, né, uma confissão de fé. Em essência, significa que quando você se entende por reformado, você é o povo do livro. Que livro? A palavra de Deus. Como bem Spurgeon disse, né, a religião dos evangélicos é a Bíblia. Está muito claro. Então, ser o povo do livro, né, ou ser o povo da Escritura, né, significa que tudo que nós fazemos, a nossa vida, nosso testemunho, nosso exemplo, aponta realmente para a glória de Deus. Estamos realmente preocupados em viver este mundo apontando para a glória de Deus. Isto sim é ser de fato reformado, né? Tem uma citação aqui do Packer que eu gostaria de falar com vocês, que acho muito interessante. Ele coloca na introdução de uma obra de John Owen, né, dizendo o seguinte: Calvinismo é um caminho teocêntrico centrado em Deus, de pensamento sobre todos os aspectos da vida, sobre a direção e controle da própria palavra de Deus. O calvinismo, em outras palavras, é a teologia da Bíblia visto desde a perspectiva da Bíblia, o ponto de vista centrado em Deus que vê o Criador como fonte, significado e fim de todas as coisas que são, tanto na natureza e na graça. Bom, todos esses aspectos de vida que o Parker aqui está citando, né, se refere ao nosso emprego, às nossas amizades, à nossa criatividade, nosso exercício, nosso casamento, as nossas relações, o dinheiro, o tempo que nós empreendemos nas coisas. E a partir do momento que nós somos então cristãos, e de fato somos cristãos, reconhecemos que tudo que nasce e vive dentro de nós tem como origem o Senhor, né? É o Colossenses 1, né, versículo 16, né? Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. E então, para os cristãos que são reformados, e aí você talvez comece a entender um pouco mais o que é ser reformado, né? O culto, ele não é um ato que acontece só no domingo, ele é muito mais do que essa religião que muitos têm. O cara vai no culto, na missa, bate o cartão no domingo lá e acha que isso está bom. Não. Um cristão reformado sabe que o culto não é meramente o domingo e não é meramente o momento da igreja, o momento que você está ali reunido com a igreja. Para o cristão que é reformado, né, a nossa vida importa, o nosso casamento importa, o nosso emprego importa, as nossas relações familiares, as nossas amizades, tudo que nós temos relação importa, ok? Bom, se nós conseguíssemos aqui de uma forma simplista, né, simples sem ser simplista, desculpe, o que é ser reformado? Ser reformado, então, é um povo que glorifica a Deus em cada área de sua vida. E isso é uma afirmação muito forte. Se você então se considera um reformado, analise sua vida. Se cada área da sua vida glorificar a Deus, você de fato entendeu o que é ser reformado. Você de fato entendeu que não é ser religioso, né? Que está além das quatro paredes do templo, além de subscrever confissões de fé. É que cada aspecto, cada nuance, cada segmento da nossa vida de fato glorifique a Deus. E eu espero que você seja um reformado, que todas as áreas da sua vida possam glorificar a Ele. If we in our own strength can fight, our striving would